livro A Didática das Provações. Veremos agora a dimensão quantitativa das provações, ou seja, seu volume, sua proporção, o seu tempo de duração e também a sua frequência de ocorrências. Número 1. O volume de pessoas e bens atingidos pelas provas. Quantas dores suportadas, quantos bens e entes queridos perdidos? Jó, por exemplo, perdeu 10 filhos, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos. Jó 1:3. Percebemos aqui uma perda extremamente volumosa de bens e de familiares. Temos ainda os habitantes da província dos Gesarenos, onde tiveram milhares de porcos que se precipitaram no mar e morreram afogados. Uma perda quantitativa bem elevada. Temos ainda Simão Pedro e seu irmão André. Eles deixaram um barco e algumas redes de pesca, deixaram ali seus bens de trabalho para seguirem a Jesus. A viúva pobre deixou no gasofilácio das ofertas suas 2 únicas moedinhas. Marcos 12:42. Vemos aí uma entrega de bens materiais representados aqui em 2 pequenas moedinhas, mas que eram tudo o que ela possuía. Temos também Simão, o Cirineu. Ele foi forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Cristo. Mateus 27:32. Pois bem, nestes poucos exemplos, temos aí as provações com quantidades de bens e de pessoas que foram envolvidos nessas experiências de provas. Temos também a dimensão quantitativa do tempo, da duração da prova. Número 2. Tempo e duração das provas. Temos o exemplo de Jacó, 20 anos, sendo servo e sendo enganado. Uma noite em luta com um anjo, ou seja, tempo de provação. Temos também na pessoa de Jesus a experiência da provação do deserto, 40 dias. Temos ainda na sua morte 6 horas de tempo na cruz do Calvário. Com relação ao tempo e à duração das provas, temos ainda o exemplo de Jonas, 3 dias no ventre do grande peixe, e também 40 dias pregando na grande cidade de Nínive. Surge ainda o exemplo dos israelitas. Por 7 dias rodearam Jericó. 40 anos peregrinaram pelo deserto. Tempos e tempos de provação. Israel, nos tempos de Elias, foi provado com 3 anos e meio sem chuva. Noé também passou por uma prova que envolveu o tempo. Foram 120 anos de pregação, zombarias e lutas pelas quais passou. E, além disto, 347 dias dentro da arca, com sua família. Temos também o exemplo da família de Lázaro. Aguardaram pacientemente a Jesus por vários dias e também, por 4 dias, estava sepultado o seu amigo Lázaro. Número 3. Temos ainda na dimensão quantitativa das provações a questão da frequência com que as provas acontecem. Vamos aos exemplos. 1. Os flagelos pelos quais passou o Egito durante as pragas, as quais foram sequenciais. 10 pragas. 2. As provações pelas quais passou o povo de Israel, que durante séculos recebeu duras punições do Senhor à medida em que caíam em apostasia e idolatria. Quedas sucessivas
igual a provações sucessivas, sendo a intenção divina trazer seu povo de volta aos caminhos dele. Número 3. Na experiência de vida de José, filho de Jacó, houve uma frequência de provações por meio de acontecimentos sequenciais lógicos, os quais visavam 1. Prepará-lo para sua grande missão. 2. Conduzi-lo ao palácio de Faraó. 3. Salvar o Egito do quase extermínio pela fome. E 4. Salvar os descendentes de Israel da total destruição pela fome também. Nesse caso, é interessante notar que Deus informou a Israel e a seus filhos, através dos sonhos de José, que ele seria o instrumento dele para salvar a todos. Mas em sua arrogância, tanto Israel como os demais irmãos de José recusaram-se a aceitar o fato de que isso poderia ocorrer. Gênesis, capítulos 37 a 47. Número 4. O apóstolo Paulo também teve que passar por uma sequência de provas para descobrir o real sentido da sua vida, levar salvação aos gentios. Paulo teve um encontro dramático com Jesus, no qual perdeu a visão. Depois teve que render-se ao fato de que um cristão faria um milagre em sua vida, restaurando-lhe a visão. Na sequência, teve que renunciar aos seus princípios farisaicos e abraçar a causa cristã, sendo, obviamente, odiado e perseguido por seus antigos pares. Depois disto, passou a pregar intensamente o evangelho da salvação, só que em meio a muitas provas, fome, prisões, açoites, naufrágios, assaltos, entre outras. Quando pediu a Jesus que o livrasse das dores do seu espinho na carne, dobrou-se à vontade do Senhor, que lhe afirmou veementemente: "A minha graça te basta." Ele estava sendo preparado por Deus para receber seu eterno galardão. Ao final de sua carreira cristã, pôde afirmar com muita fé: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada." Segunda carta a Timóteo 4, 7 e 8. As provações pelas quais passamos podem ser dimensionadas por sua intensidade, por seu tempo de duração e pela frequência com que ocorrem. Mas o ideal é que, independentemente dessas dimensões, estejamos preparados para enfrentá-las na força de Jesus, sabendo que o fato da prova ser de maior ou menor intensidade, duração ou frequência, não deve ser nossa maior preocupação, e sim a de acumularmos forças suficientes no Senhor para estarmos firmes durante as tempestades. Essas dimensões indicam o quanto precisamos da provação, ou seja, com base em variáveis como a distância que tenhamos ido do Senhor, a gravidade dos nossos pecados, a intensidade da nossa rejeição a Deus, o volume das bênçãos que o Senhor queira nos outorgar, entre outras, associadas à personalidade da pessoa, mais forte, menos forte, mais paciente, menos paciente, é que será dosada a dificuldade que a pessoa necessita enfrentar e da qual, conforme a promessa do Senhor, será liberta como uma vencedora. É nesse sentido, por exemplo, que o Senhor esclarece aos seus filhos: "Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar." 1 Coríntios 10, 13.